Eles dizem que a melhor vingança é uma vida bem vivida. Eu nunca realmente entendi o que isso significava. Até aquele dia. O dia em que meu irmão, o homem que tinha tudo, ficou parado na minha porta, de chapéu na mão, olhando para a filha que ele abandonou. A filha que agora era uma estrela brilhante na TV atrás de nós. E ele implorou por uma segunda chance. Implorou. E eu pude olhar nos olhos dele e dizer, com todo o amor do mundo pela minha filha, que segundas chances são um privilégio. E que ele havia perdido o seu há muito tempo. Meu irmão, Ricardo, sempre foi sobre aparências. Desde criança ele era aquele que se importava com o que os outros pensavam. Cresceu. Virou um executivo de sucesso. Um emprego importante numa multinacional. Uma casa perfeita num bairro de gente endinheirada. Uma vida impecável. Pelo menos por fora. Quando ele casou com a Letícia foi o casamento do ano na família. Vestido de revista. Buffet caro. Lua de mel na Europa. E quando ela engravidou 2 anos depois, ele estava radiante. Já tinha escolhido o nome. Já planejava o quarto. Já via a criança perfeita que completaria sua vida perfeita. Mas a vida tem um jeito de destruir planos perfeitos. Sofia nasceu numa terça-feira ensolarada de março. Eu estava na sala de espera quando o médico chamou a família. A Letícia estava bem. O bebê estava saudável. Mas havia algo que precisavam saber. A menina tinha síndrome de Down. Eu lembro do silêncio que caiu sobre a sala de espera. Eu lembro de olhar pro Ricardo e ver nada. Nenhuma emoção. Como se ele tivesse desligado por dentro. Quando entramos no quarto para ver a Sofia pela primeira vez, ela era perfeita. Minúscula. Rosada. Com aqueles olhinhos puxadinhos que faziam ela parecer uma bonequinha de porcelana. Eu me apaixonei na hora. Peguei ela no colo e senti meu coração derreter. Mas o Ricardo ficou parado na porta. Olhando. Apenas olhando. E a primeira coisa que ele disse, a primeira coisa que saiu da boca dele foi: ela não é o que eu esperava. Não foi, ela é linda. Não foi minha filha. Foi, não é o que eu esperava. Como se ela fosse um produto com defeito. Algo que ele podia devolver e trocar por um modelo melhor. Os meses seguintes foram dolorosos de assistir. O Ricardo ia ao pediatra. As terapias. Mas era como se ele estivesse cumprindo uma obrigação. Um checklist. Ele não pegava a Sofia no colo. Não trocava fralda. Não acordava de madrugada quando ela chorava. Era sempre a Letícia. Sempre. E a Letícia, coitada, estava exausta, emocional e fisicamente destruída. Ela tentava compensar a frieza do marido com amor dobrado, mas não era suficiente. A gente via nos olhos dela. Nos primeiros anos de vida da Sofia, o Ricardo foi se afastando, cada vez mais. Ele começou a trabalhar mais tarde, viajar mais a trabalho. Quando estava em casa, ficava trancado no escritório. E a Sofia? A Sofia era tratada como uma fantasma. Ele não a chamava pelo nome. Chamava de a menina. A menina comeu? A menina dormiu? Nunca a Sofia. Nunca minha filha. Como se não falar o nome dela fizesse ela desaparecer. Eu tentei conversar com ele uma vez. Foi num domingo, depois de um almoço em família. Ricardo, você precisa dar atenção para sua filha. Ela sente. Você sabe disso, né? Ele me olhou com aqueles olhos frios. Você não entende, Mariana. Eu tinha planos. Expectativas. E agora? Ele não terminou a frase. Mas eu entendi. Agora ele estava preso com uma filha imperfeita. Uma filha que não se encaixava na vida perfeita que ele tinha construído. A Sofia cresceu naquele ambiente gelado. Aos 4 anos, ela era uma criança cheia de amor. Sorria para todo mundo. Abraçava. Dançava pela casa. Mas quando o pai chegava, ela ficava quietinha. Como se sentisse que não era bem-vinda. Que era um peso. Um estorvo. E o pior é que ela sentia. Crianças sempre sentem. O ponto de ruptura aconteceu numa festa de família. Era aniversário da minha mãe. 65 anos. Todo mundo estava lá. Tios, primos, amigos. A Sofia tinha começado aulas de música numa escola especial. Ela estava aprendendo violino. E ela amava. Aquele instrumento era mágico nas mãos dela. Naquele dia, a professora dela tinha combinado de deixar a Sofia na festa depois da aula. O Ricardo tinha se oferecido para buscar. Pela primeira vez em anos, ele se ofereceu para fazer algo pela filha. A Letícia ficou tão feliz que quase chorou. Mas quando chegou a hora da festa, a Sofia não apareceu. 1 hora passou. 2. Eu comecei a ficar preocupada. Liguei pro Ricardo. Não atendeu. Liguei de novo. Nada. Finalmente, eu liguei para a escola de música. A professora atendeu, surpresa. A Sofia. Ela está aqui comigo ainda. Ninguém veio buscar. Meu sangue ferveu. Eu saí correndo da festa. Peguei o carro.
Fui até lá. Quando cheguei, a Sofia estava sentada na calçada, com o violininho pequeno no colo, a professora ao lado esperando. A Sofia me viu e sorriu, aquele sorriso que partia meu coração. Tia Mari. Eu abracei ela tão forte. Desculpa, amor. Vamos pra festa agora, tá bom? Quando chegamos na festa, o Ricardo estava lá, no centro da sala, contando piadas, rindo alto, sendo o cara carismático que todo mundo adorava. Ele nem tinha percebido que a filha dele não estava ali. Ele tinha esquecido. Simplesmente esquecido de buscar a própria filha. A Sofia correu até ele, empolgada. Queria mostrar o que tinha aprendido no violino. Ela puxou a barra da calça dele. Papai, papai, olha o que eu aprendi. Ele olhou para baixo, e com um movimento displicente, quase irritado, afastou a mãozinha dela. Agora não, Sofia. O papai está conversando. E virou as costas para ela. Voltou para a roda de adultos. Deixou ela ali, sozinha, com o violino nas mãos e os olhos cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria sentir. Eu vi o brilho naqueles olhinhos se apagar, e algo dentro de mim quebrou. Naquele momento eu soube. Eu não podia mais ser só a tia legal. Eu não podia mais ficar de braços cruzados vendo aquela criança incrível ser destruída pela indiferença do próprio pai. Algumas semanas depois, a Letícia pediu divórcio. Eu não fiquei surpresa. Ela tinha aguentado anos de um casamento frio, de um marido ausente. Ela estava exausta, mas então veio a bomba. Numa tarde, ela me ligou. A voz estava cansada, derrotada. Mariana, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração apertou. Eu vou me mudar, recomeçar em outra cidade. Tenho uma proposta de emprego lá. Tudo bem. E a Sofia? Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Eu não posso levar ela. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Como assim você não pode levar? Mariana, eu estou no limite. Eu preciso me recuperar. A Sofia precisa de atenção, de terapias, de cuidados que eu não vou conseguir dar enquanto estiver reconstruindo minha vida. Lágrimas desceram pelo meu rosto. E o Ricardo? Ela riu. Uma risada amarga. O Ricardo já deixou claro. Ele não quer a guarda. Disse que não tem estrutura para cuidar de uma criança com necessidades especiais. Estrutura. Como se a filha dele fosse um projeto. Um negócio. Eu tô indo atrás de uma instituição boa para ela, a Letícia continuou. E foi aí que eu interrompi. Não, Mariana, não. Você não vai colocar aquela menina numa instituição. Eu cuido dela. Você tem certeza? É uma responsabilidade grande, é. Eu tenho certeza absoluta. E eu tinha mesmo. A audiência de guarda foi rápida. O Ricardo nem apareceu. Mandou o advogado. A Letícia assinou os papéis com as mãos tremendo. E o juiz, um homem mais velho de olhar cansado, perguntou: e a senhora Mariana tem interesse em assumir a guarda da criança? Eu olhei para Sofia. Ela estava sentada num banco grande demais para ela. Os pezinhos não alcançavam o chão. Ela estava balançando as perninhas, segurando o violininho. Olhou para mim e sorriu. E eu disse a coisa mais fácil da minha vida. Com toda certeza, Vossa Excelência. Ela já é minha filha. Meu plano não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre dar para Sofia a vida que ela merecia. A vida que sempre deveria ter tido. Eu mudei de cidade com ela. Saí daquela cidadezinha onde todo mundo conhecia a história. Onde os sussurros seguiam a gente no mercado. Coitadinha. A mãe abandonou. O pai não quis. Eu não queria que a Sofia crescesse sendo a coitadinha. Nos mudamos para a capital. Recomeçamos do zero. Eu trabalhava como designer gráfica. Consegui emprego numa agência boa. Coloquei a Sofia nas melhores terapias que eu podia pagar. Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga. Mas mais importante que tudo isso, eu dei amor para ela. Amor de verdade. Incondicional. Eu acordava cedo para pentear o cabelo dela antes da escola. Eu ia em todas as apresentações, todas as reuniões de pais. Eu comemorava cada pequena conquista como se fosse um milagre. Porque era. A Sofia floresceu. Como uma flor que finalmente recebeu sol depois de anos na sombra. Ela sorria mais, conversava mais, tinha amigos. E a música? A música era o mundo dela. Aquele violino que o pai tinha ignorado se tornou a voz dela. Ela não só tocava, ela sentia música. Com 7 anos, ela começou a compor pequenas melodias, simples, mas cheias de emoção. Eu chorava toda vez que ouvia. Havia uma pureza naquelas notas que chegava direto na alma. Os anos foram passando. A Sofia cresceu, virou adolescente, linda, confiante, feliz. Ela sabia da história dela. Eu nunca escondi nada.
Mãe, ela me perguntou uma vez, tinha uns 12 anos, por que meu pai não me quis? Eu respirei fundo. Não é que ele não quis você, amor. É que ele não soube te ver. Ele estava cego pelas próprias expectativas. E perdeu a maior sorte da vida dele. Você me quis. Eu não só quis. Eu escolhi. E todos os dias eu escolho de novo. Você é o melhor presente que a vida me deu. Ela me abraçou. E sussurrou. Você é minha mãe de verdade. Com 15 anos, a Sofia foi aceita num conservatório musical renomado. Eu não acreditei quando a carta chegou. Ela tinha feito uma audição. Mandado uma gravação das composições dela. E eles a queriam. Bolsa integral. Naquele dia a gente dançou pela sala, gritando e chorando de felicidade. No conservatório, ela floresceu ainda mais. Encontrou outros músicos. Pessoas que a viam pelo talento dela, não pela síndrome. Ela começou a se apresentar. Pequenos recitais no começo. Mas as pessoas notavam. Notavam a emoção, a técnica, a paixão. Com 18 anos, ela compôs uma peça chamada A Canção do Silêncio do Meu Pai. Era sobre abandono. Sobre encontrar a própria voz no silêncio de quem deveria ter te ouvido. Era dolorosa, linda, verdadeira. O maestro famoso estava na plateia. Ele ficou de pé no final, aplaudindo. Nos bastidores ele me disse: sua filha não é só talentosa. Ela é especial, rara. E o mundo precisa ouvi-la. 3 meses depois, ele gravou a peça dela com uma orquestra profissional. Colocou no YouTube. E viralizou. Do dia pra noite. Milhões de visualizações. A história da Sofia foi contada. A menina com síndrome de Down que compunha músicas que faziam adultos chorarem. Os convites começaram a chegar. Entrevistas. Programas de TV, revistas. De repente minha filha estava em todo lugar. Sendo chamada de voz de uma geração. A compositora que está redefinindo a música clássica moderna. Eu assistia tudo aquilo com o coração explodindo de orgulho. Não pelo sucesso, mas por ver ela feliz, realizada. Sendo exatamente quem ela nasceu para ser. E então, como um relógio, o passado veio bater na porta. Literalmente. Eu estava fazendo café numa manhã de sábado quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Alô, Mariana. Aquela voz. Eu não ouvia aquela voz há mais de 10 anos. Ricardo? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração trêmula. Eu vi a Sofia na televisão. Meu estômago virou. Vi ela no programa da Fátima Bernardes. Ela estava linda, talentosa. Eu não sabia que ela. Ele não terminou a frase. O que você quer, Ricardo? Eu queria. Posso ir aí? Ver vocês. Precisamos conversar. Cada fibra do meu ser queria dizer não. Queria desligar na cara dele e bloquear o número. Mas eu não podia tomar essa decisão sozinha. Vou falar com a Sofia. Se ela quiser te ver, você pode vir. Desliguei. A Sofia estava no quarto, praticando uma peça nova. Contei para ela sobre a ligação. Ela parou de tocar. Ficou quieta por um longo minuto. Ele quer me ver agora que eu tô famosa, ela disse, sem emoção na voz. Parece que sim. Ele nunca quis me ver quando eu era só eu. Lágrimas subiram aos meus olhos. Não, ele não quis. Ela respirou fundo. Tudo bem, mãe. Pode deixar ele vir. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. 2 dias depois, a campainha tocou. Eu abri a porta. E lá estava ele. Ricardo. Mais velho. Grisalho nas têmporas. Mais magro. Vestindo um terno caro, mas parecendo pequeno. Oi, Mariana. Oi. Eu o deixei entrar. A Sofia estava na sala, sentada no sofá. Tinha 20 anos agora. Linda, confiante, radiante. Estava lendo uma partitura. Um copo de suco na mesa. Quando ela viu o pai, levantou. O contraste era chocante. A menina assustada que ele conhecera. E a mulher forte que ela tinha se tornado. Ele tentou dar um passo para frente. Tentou abrir os braços para um abraço. Ela deu um passo para trás. Oi, pai. A voz dela era educada, mas fria. Sofia, você está linda. Ela não respondeu. Ele engoliu em seco. Olhou para mim, depois de volta para ela. E começou o discurso que eu sabia que viria. Sofia, eu errei. Eu fui um tolo. Um homem orgulhoso e cego. Ele sentou na poltrona. Passou a mão no rosto. Eu não sabia, não entendia o que estava perdendo. Eu estava preso nas minhas próprias expectativas. No que eu achava que uma filha deveria ser. A voz dele começou a tremer. Ver você agora. Tão bem-sucedida. Tão linda. Tão talentosa. Isso está me destruindo por dentro. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu quero uma chance, Sofia. Quero ser seu pai. De verdade dessa vez.
Quero conhecer você. Quero fazer parte da sua vida. A sala ficou em silêncio. Pesado. Sufocante. A Sofia olhou para mim. Eu não disse nada. Apenas segurei o olhar dela, dando força. Ela olhou de volta pro pai. E quando falou, sua voz era clara. Firme. Sem raiva. Apenas verdade. Você já foi meu pai. Ricardo levantou a cabeça, esperançoso. Você tinha a chance. Todos os dias. Quando eu era bebê. Quando eu era criança. Quando eu precisava de um pai que me amasse simplesmente por quem eu era. Ela deu um passo para frente. Você tinha a chance de me ver tocar violino pela primeira vez. De me buscar na escola de música. De me abraçar quando eu chorava porque sentia que você não me queria. A voz dela não vacilou. Mas você escolheu não ver. Escolheu me ignorar. Me tratar como um problema. Como algo que manchava sua vida perfeita. Ricardo começou a soluçar. Agora você vem aqui. Depois de mais de 10 anos. E quer ser meu pai? Ela balançou a cabeça. Você não quer uma filha. Você quer uma estrela para colocar na sua lapela. Uma história para contar pros seus amigos. Olha só, minha filha que toca na TV. Ela se aproximou ainda mais. Mas eu não sou sua filha. Não mais. Eu sou filha da mulher que me escolheu quando ninguém mais quis. Da mulher que acordava de madrugada comigo. Que chorou comigo. Que comemorou cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Sofia olhou para mim. E sorriu. Eu tenho uma mãe. E ela sempre foi a única que eu precisei. Ela voltou pro Ricardo. Você perdeu o direito de me chamar de filha no dia que afastou minha mão na festa da vovó. E isso, pai, não tem volta. O rosto dele desabou completamente. Ele não tinha argumentos. Não tinha defesa. Porque cada palavra dela era verdade. Verdade nua e crua. Ele tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu sinto muito. Eu também sinto, Sofia disse suave. Sinto que você tenha perdido a chance de me conhecer. A Sofia de verdade. Não há da TV. Ela virou as costas. Voltou pro sofá. Pegou a partitura. A conversa tinha acabado. Ricardo ficou ali parado por mais alguns segundos. Olhando para a filha que não era mais dele. Depois olhou para mim. Mariana, eu levantei a mão. Você precisa ir. Ele assentiu. Cabisbaixo. Caminhou até a porta como um homem derrotado. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Obrigado. Por cuidar dela. Por ser o que eu não consegui ser. Eu não respondi. Apenas fechei a porta. Voltei para a sala. Sentei ao lado da Sofia. Ela estava tremendo. As lágrimas finalmente caíram. Eu abracei ela. Forte. Você foi incrível, meu amor. Eu pensei que ia ser mais difícil. Mais doloroso. E não foi? Ela pensou por um momento. Foi. Mas também foi libertador. Nós nunca mais vimos o Ricardo. Pelos meus pais, eu soube que ele ficou muito mal depois daquele dia. O segundo casamento dele desmoronou logo depois. A esposa descobriu que ele tinha mentido sobre não ter outros filhos. Ela não perdoou. Ele tentou contato algumas vezes. Mensagens no aniversário da Sofia. Ela nunca respondeu. Dizem que ele tem uma foto dela num recital na carteira. Que ele mostra pras pessoas e diz: essa é minha filha. É a penitência dele. Viver com o peso de ter rejeitado uma joia rara. E só ter percebido quando o mundo inteiro já tinha visto o brilho dela. A Sofia continua brilhando. Cada dia mais. Ela lançou um álbum. Fez turnê. Ganhou prêmios. Mas o que ela mais se orgulha não é dos prêmios. É da fundação que ela criou. Música para Todos. Oferece aulas de música gratuitas para crianças com deficiência. Violino. Piano. Canto. Composição. Se a música me salvou, ela diz, ela pode salvar outras crianças também. Mês passado, numa entrevista ao vivo, a apresentadora perguntou: Sofia, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ela olhou direto para a câmera, para mim, que estava assistindo dos bastidores, e disse: minha mãe, a mulher que me escolheu quando eu mais precisava, que me ensinou que valor não está em ser perfeita, mas em ser amada exatamente como você é. Eu chorei. Chorei de alegria. Porque aquela menina assustada na calçada da escola de música, aquela menina com os olhos apagados na festa de família, tinha se tornado essa mulher incrível, e eu tive o privilégio de estar ao lado dela em cada passo dessa jornada. A lição que essa história me ensinou é simples, mas profunda. O valor de uma pessoa nunca está na sua perfeição, está na sua essência, no seu coração, na sua capacidade de amar e ser amada. E o amor verdadeiro não é um direito de sangue. É um privilégio conquistado com ações. Todos os dias. Meu irmão quis o amor da Sofia quando ficou conveniente.
quando ela brilhava, quando ela era digna da atenção dele, e descobriu que o amor verdadeiro não funciona assim. Você não pode abandonar uma criança e voltar anos depois esperando aplausos, esperando perdão automático. A vida não é Netflix. Não dá pra pausar e voltar quando você quiser. E aí me conta nos comentários. Você acha que a Sofia foi muito dura? Você perdoaria um pai arrependido? Você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Ou algumas coisas são imperdoáveis? Eu sei que é um tema sensível. Sei que tem muita gente dos dois lados. Mas eu acredito que a Sofia fez o certo. Ela se protegeu, se respeitou, e mostrou que amor verdadeiro não é obrigação, é escolha. Se você acredita que o amor escolhido é o mais poderoso de todos, deixa aquele like. Se inscreve no canal para mais histórias de redenção, coragem e justiça. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembra, você não precisa ser perfeito para ser amado. Você só precisa ser você. Um abraço gigante. E até o próximo vídeo.